Doutora Angelita, tá tudo bem aí? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao programa, doutora! Bom dia, Lincoln, bom dia a todos, obrigada. Doutora, chegou dezembrão, hein? Último mês do ano, é o mês que o trabalhador fica mais feliz aí, doutora? Geralmente sim, né? Tem o 13º para as compras de natais, para a família, todo mundo ali ser presenteado com o 13º. Ô, doutora, as datas limites do pagamento do 13º são 30 de novembro e 20 de dezembro, é isso? É isso mesmo, Lincoln, 30 de novembro e 20 de dezembro. Se o patrão quiser dividir em 2 vezes, se não, tem que pagar tudo em dezembro. Quer dizer que tem uma data limite, se não foi pago até agora, obrigatoriamente tem que fazer integral até 20 de dezembro, é isso, doutora? Até 20 de dezembro, isso mesmo. Tem muitos trabalhadores que optam, né, por receber tudo de uma vez em 20 de dezembro, porque se recebe antes do dia 30, gasta tudo, sobra nada pro Natal, né, doutor? Eu, pessoalmente, gostaria de receber tudo em dezembro, porque Né? você recebe em novembro, sempre tem uma conta aqui e outra ali, você não consegue juntar. Some o dinheiro, Some, e é tão pouquinho, né? A gente acaba isso aí. sumindo. Bom, doutora, tá pronta para responder as dúvidas do povo aqui? Sim, vamos lá. Ó, você pode mandar sua pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz no quadro Os Seus Direitos, tá legal? Tem muita pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz. Eu já vou começar, doutora, com uma pergunta que vem de Franca. Você pode mandar aqui a sua dúvida, 981581278, a Graciela de Almeida Silva. Doutora, meu esposo faleceu há 1 ano e até hoje o patrão dele não me fez o acerto. Já está na justiça e ele não compareceu em nenhuma audiência. Como é que fica essa situação, doutora? Fica complicado para o patrão, porque já foi ajuizado uma ação para recebimento da rescisão por morte, né? E até então o patrão não compareceu em nenhuma dessas audiências de conciliação ou provavelmente de julgamento. Com certeza deu revelia e com certeza ele vai ser condenado. Após isso, provavelmente o advogado dela vai entrar com execução e tentar penhorar o dinheiro da conta ali do patrão, porque ele não apresentou defesa e muito menos compareceu à audiência, né? Doutora, e o direito, né, no caso a Graciela aqui, ela como esposa, ela teria o direito de receber esse acerto? Isso mesmo, ela e os herdeiros, se tiver filhos. Tá, e portanto a orientação para Graciela em Franca. Manda sua dúvida para cá, 981581278. Olha, o Eduardo Martori também mora em Franca. Doutora, eu gostaria de saber se é legal as casas lotéricas descontarem de seus funcionários os valores referentes aos jogos não vendidos. Nossa, essa eu nunca ouvi falar, hein? Quer dizer que se o funcionário não conseguiu vender o jogo, a lotérica desconta do funcionário, doutora? Não é legal, Que não. loucura é essa, hein? Porque ali ele está falando bater uma meta. Se ele não bateu a meta de vender os jogos naquele período, é descontado. Na verdade, a meta teria que ser para... olha, você teria tanto, mas como você não conseguiu vender, você não vai ter esse plus. Agora, descontar do salário, não. O salário, na lei, na CLT, fala... Para ser descontado tem que estar na lei. Os descontos, ela vem um rol taxativo na lei. Não pode descontar porque não bateu uma meta. Tem nada a ver isso aqui então, né? Não tem nada a ver. Não pode não, viu, Eduardo Martori? De jeito nenhum. Seria bom se a lotérica dividisse o prêmio, né, da loteria É em vez dos isso aí, jogos. verdade. Com os funcionários. Ó, Fábio Moreira de Jaboticabal, manda sua dúvida para cá, 981581278. Doutora Angelita tá prontinha para responder. Doutora, sou servidor público e tenho no Diário Oficial minha lotação. E na documentação também tem lotação oficial, que é a mesma lotação de prestação de serviço. Mas por falta de funcionário, ficam querendo que eu trabalhe fora dessa lotação, né? Fora do meu ofício. Pode isso? Funcionário público Fábio Moreira em Jaboticabal. Olha lá, Fábio. Na verdade, estão fazendo com você um desvio de função. Você trabalha, você é lotado, não é porque você é funcionário público, você tem que acumular funções. E se acumular essas funções, você tem que ter ali as gratificações e você tem que ter o valor a mais no seu salário. Você
foi lotado para uma função, está trabalhando em outra função, na qual não foi, pelo que ele falou, não foi publicado no Diário Oficial e não foi colocado ele na função específica. Então ele está com um acúmulo de função, ele pode requerer sim na justiça. Isso também funciona para servidor público, doutora? Funciona para servidor público, funciona assim. Apesar de servidor público não ser ali direcionado pela CLT e sim por regimento próprio, com certeza o regimento próprio, ele tem ali um parâmetro com a CLT, no qual não tem como você acumular funções, trabalhar mais que 44 horas semanais, ou então o limite das horas extras, porque também tem limite às horas extras, não pode ser a bel prazer. Então, tudo ali, apesar de não ser regido pela CLT, tem ali uma equiparação com a CLT, que não pode ter o acúmulo de função, e se tiver, tem que ter ali o pagamento desse acúmulo de função, sim. Olha, o Wanderson Schauer, de Franca, faz a pergunta aqui, 98158-1278. Fui promovido na empresa e roubaram um veículo que eu ia trabalhar. A empresa pode me mandar embora ou me voltar para a antiga função? Então, se voltar você para a antiga função, somente por conta de ter roubado o veículo da empresa, não é contundente, não faz sentido. O certo seria você estar na função na qual você foi promovido e a empresa ali adequar, arrumar um outro veículo para você, para que você possa fazer os trabalhos. Enquanto você não faz os trabalhos e você está naquela função promovida, você tem que receber o salário daquela função que você foi promovido. Não pode rebaixar o seu salário. Uma vez o salário aumentado, não pode rebaixá-lo. Olha, a Andréia Aranda de Matão manda uma mensagem aqui relatando o seguinte: doutora Angelita, sou perseguida na empresa por funcionários, já aprontaram tanto comigo, por isso tive depressão e faço tratamento, gostaria de ajuda, não aguento mais, é um pedido de socorro aqui da Andréia, doutora. Andréia, para te ajudar você precisa ter as provas, você precisa ter a testemunha para que possa entrar com uma ação de danos, porque isso aí chega a ser um trabalho insalubre, é um trabalho que está te deixando doente. E isso é muito sério que você está falando, porque onde o seu ambiente de trabalho, na própria CLT fala que o ambiente de trabalho, ele tem que ser harmônico, ele tem que ser prazeroso. Agora está tendo um ambiente de trabalho doentio, uma perseguição contra a sua pessoa. E isso aí cabe sim um dano moral para a empresa, porque a empresa ela tem que reagir do que está acontecendo ali dentro. Ela tem que saber e tem que reagir e punir os agressores moralmente. Porque a agressão moral, ela muitas das vezes chega a ser pior do que uma agressão física. Porque a agressão moral, ela fica enraizada no inconsciente da pessoa, no qual não deixa a pessoa desenvolver o trabalho que ela deveria desenvolver, não ter a produtividade que ela deveria ter. E isso é muito sério. O que os malas da empresa dela estão fazendo com essa moça, hein, gente? Cuidado, hein? É muito sério. Inclusive, as pessoas que estão tendo esse assédio moral em cima dela correm risco também de serem processadas. Porque a pessoa ela tem que ter um limite, principalmente dentro do âmbito ali de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. É sério essa acusação e é séria a situação. Olha, o Anselmo Fortes mora em São Carlos. Ele manda pergunta aqui, 98158-1278. Manda e também que a doutora está aqui para responder. Doutora Angelita, bom dia. Sou Anselmo de São Carlos. Qual o caminho ideal para contestar o PPP da empresa? Porque omite riscos físicos, químicos e ruídos. O primeiro, o que é o PPP, doutora? PPP é um documento que a empresa fornece para o funcionário para que ele possa apresentar na Previdência. Para aposentadoria, demonstrando ali todo o histórico daquele funcionário dentro da empresa. Se ele trabalhava em uma situação de periculosidade, insalubridade, isso aí tudo tem que ser relatado dentro desse PPP, porque esse documento serve para a Previdência saber como que a empresa, como que era a vida dessa pessoa dentro da empresa. E se a empresa omite as informações dentro deste documento, que é muito importante, você tem que procurar a justiça
para que obrigue a empresa a fazer tudo corretamente, que faça toda a listagem ali da sua vida dentro da empresa, sem omitir se você trabalhou de uma forma insalubre ou de uma forma que teve a sua periculosidade. Isso aí não pode, porque no momento que você precisar desse documento e no momento que você levar até a Previdência, se sucumbiu a alguma informação, isso aí vai atrapalhar a sua aposentadoria, vai atrapalhar a sua vida ali futuramente. Então você tem que sim requerer da empresa que seja anotado de forma correta tudo o que aconteceu na sua vida dentro ali da empresa, no seu trabalho. Olha, o Carlos Pereira mora em Bonfim Paulista e manda a seguinte mensagem aqui. Doutora, tem um patrão tirano. Tudo ele ameaça. Sou pessoa jurídica. Ele me cobra com ameaças psicológicas. Se entrar com ação, meu medo é não ter referência. Se entrar com ação pedindo vínculo trabalhista. O que faço, doutora? Carlos Pereira de Bonfim. E não pode ter medo de perguntar não, viu? Manda mensagem aqui pra doutora. Então, Carlos, vamos lá, sem medo, entra com ação. Patrão tirano, essa situação de coação é também aí um dano moral. É também atrapalha o seu psíquico no trabalho, e isso os tribunais trabalhistas eles têm reforçado cada vez mais, que quando sofre esse dano moral, essa ameaça, essa coação, ele tem que ressarcir essa pessoa. E fique sem medo, apesar de você falar que é CLT, você também tem direito a danos, porque a relação trabalhador e empregado, ela tem que ser uma relação de respeito, ela tem que ser uma relação saudável, de respeito mútuo. Quebrando uma das partes, quebrando essa relação de respeito, de compaixão ali com o outro, cabe sim uma ação. Convívio, né? No sim, mínimo, né? Convívio profissional, pelo menos. Olha, vamos com pergunta aqui, 98158-1278, tem mensagem de áudio, vamos lá. Bom dia, Lincoln. Deixa eu te perguntar. Eu queria tirar a minha dúvida. Meu nome é Vinícius de Jardinópolis. Oi, Vinícius. Eu sofri um acidente no trabalho, fazia uma semana que eu estava trabalhando, eu sofri um acidente no serviço e rompi o ligamento do joelho, vou ter que fazer cirurgia. E a empresa, 2 minutos depois que eu saí da empresa para ser socorrido pela minha irmã, eles me mandaram embora, só que eu trabalhava lá sem registro. O que eu devo fazer? Caio Vinícius Qual é a Félix. sugestão que vocês me dão? Caio Vinícius Félix de Jardinópolis, doutora. Caio, você tem que procurar um advogado especialista, trabalhista, para entrar com uma ação urgente, Caio. A empresa está totalmente errada. Primeiro, você não inicia um trabalho sem estar registrado. Primeira coisa, você precisa estar registrado para iniciar qualquer trabalho. Segunda coisa, você sofreu um acidente de trabalho, a empresa não abriu o CAT, porque você vai ter que fazer uma cirurgia, muito provavelmente você vai ter que ficar de repouso, afastado. Quem vai te remunerar? Se você tivesse ali registrado, a empresa aberto o CAT da forma correta, você seria afastado pela Previdência, teria os seus direitos garantidos e aí sim, após a sua liberação médica, você retornaria ao trabalho normalmente. Agora você está totalmente desamparado, você está sem trabalho, você está sem a amparação da Previdência para ter os seus rendimentos e a empresa simplesmente está tocando a vida normal. Você tem que entrar com ação para pedir ali toda a reparação desses danos que você está sofrendo. Vamos lá, doutora, que olha, não param de chegar perguntas aqui, tá? 98158-1278. Doutora, gostaria de saber se essa correção do fundo de garantia que está no STF vai ser automática ou só para quem entrar com ação. Cleverson Medeiros, Cidade de Franca, doutora. Cleverson, obrigada aí pela pergunta. Olha só, a comunidade jurídica tem falado o seguinte, que o STF, quando definir essa ação do FGTS, quando definir o julgamento, ele poderá definir o que se chama no jurídico para todos, erga omnes, ou para aquelas pessoas que entraram com a ação. Então, muitos não estão querendo correr o risco, muitos entram com a ação para garantir o direito, que se o tribunal definir que só vai valer, só vai ter direito quem entrou com a ação na correção do FGTS, aí as outras pessoas
não vão ter o direito, vão seguir a correção correta dali para frente. Então, para não correr esse risco, entra com a ação, deixa lá quietinho, hora que o STF julgar. Se for para todos, você vai ter o direito. Se for para aqueles somente que entraram com a ação, aí sim você vai ter o direito. Então a gente costuma dizer, né? O direito não socorre aqueles que dormem. Doutora, a Ana Carolina mora em Altinópolis e manda pergunta aqui no WhatsApp 981581278. Doutora, eu gostaria de saber se o 13º, né, sobre o 13º, o patrão tem o direito de descontar 10% do 13º. Tem? Não. Que é isso? É dízimo? É dízimo pro patrão? Não, de jeito nenhum, não existe isso, não existe. Os descontos, eles são taxativos, eles são taxativos também na CLT. Os descontos, eles têm que vir, inclusive, em convenção coletiva, caso a empresa possua uma, ou então seguir a CLT, que é a bíblia ali do trabalhador e do empregador. Não existe desconto de 10%. Esse 10% seria o quê? Que não isso, tem, hein? Não tem. O trabalhador tem que ficar bem informado, tem nada disso não, viu, Ana Carolina? Pode falar pro patrãozão aí que não tem dízimo não, tá? Ó, a Juliana em Brodowski também manda mensagem aqui, 981581278. Doutora, eu trabalho em casa para uma fábrica, sou registrada há 2 anos e recebi uma suspensão esse ano por 4 meses. Né? Deve ser por causa da pandemia, né? Parou a fabricação. Eu tenho direito a receber o 13º, pois meu patrão disse que não tenho direito ao 13º. Juliana de Brodowski, ela trabalha em casa. Brodowski tem muitas pessoas que trabalham em casa fabricando, costurando calça jeans. Então, né? Juliana, porque provavelmente você deve ter sido afastada. Apesar de trabalhar em casa, você deve ter uma relação de trabalho. E, muito provavelmente, você deve ter sido afastada pelo programa do governo, lá do BEM, que eles chamam, né? Para poder segurar os empregos, as empresas não demitirem na pandemia. E quando acontece isso, você recebe pelo governo. Quando você recebe pelo governo, tem que saber aí ao certo que tipo de contrato que o seu patrão fez com você. Foi suspensão, foi alguns dias que você teve que ficar em casa, que forma que foi, preciso saber melhor para saber o porquê que você não teria direito a esse 13º. Porque muito provavelmente você pode ser que estava recebendo pelo governo e pode ser que o seu 13º vai vir com o governo proporcional aos meses que você trabalhou registrada, se você tem pouco tempo de carteira. Então, eu deveria saber um pouquinho mais como que foi essa suspensão de trabalho aí que ocorreu com você. Ó, o Antônio de Altinópolis pergunta aqui, doutora, eu quero saber se a firma rural pode dispensar o funcionário para trocar de nome. Se pode dispensar o funcionário e exigir que devolva a multa do fundo de garantia. Da firma rural Antônio de Altinópolis. É assim que ele escreve. Ô, Antônio, outra aberração jurídica. A gente vê esse tipo de situação, a gente ainda pensa, em pleno 2021 ainda existe empresa que faz isso. Não pode devolver. A multa de 40% é uma garantia do empregado por ter sido dispensado sem a justa causa. O empregado está ali trabalhando. Ele foi dispensado, o patrão, olha, eu não vou precisar mais do seu serviço. Ele foi pego de surpresa, ele tem direito a essa multa para que ele possa ter uma renda até ele conseguir um outro emprego. Ele não pode devolver a multa dos 40%, não é obrigatório. O que existia antes, Lincoln, era aquela coisa assim, que era velado entre as empresas acordo, e o empregador. Aqui é o acordo. Vou fazer o seguinte, eu vou liberar seu FGTS, mas você me devolve aí os 40% que eu tô te pagando da multa. Eles faziam esse acordo que não era legalizado. Hoje é legalizado. Hoje uma das modalidades de rescisão tem a rescisão por acordo. Eles entram num acordo e o patrão paga apenas 20% da multa e o funcionário abre mão dos outros 20% para que os dois entrem em acordo. Hoje existe essa possibilidade que está na lei. Agora, obrigar a devolver os 40% de jeito nenhum. Olha, o Dorival também mora em Altinópolis e manda pergunta aqui, 981581278, tira com a sua dúvida aqui com a doutora Angelito. Doutora, quero tirar uma dúvida, tive um contrato de safra e após finalizar a safra, a empresa dispensou
os funcionários, né? Eu, inclusive. Eu tenho direito aos 40% do FGTS? Dorival Altinópolis. Então, Dorival, existe uma briga jurídica que falam que safristas, eles não têm direito aos 40% do FGTS, porque eles já têm uma categoria regularizada que realmente, infelizmente, não tem esse direito aos 40%. Inclusive, era um contrato por prazo determinado. Então, esses contratos por prazo determinado, geralmente tem, infelizmente, isso aí, que você não tem esses 40%. Mas os outros direitos você tem sim, tá bom? 13º, o saldo de salário, tudo isso aí você tem. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a doutora Angelita Cruz no quadro Os Seus Direitos. A doutora responde na hora para você. 16 98158 1278. Quem tem Instagram, pode seguir a doutora lá. Como é que é seu Instagram mesmo, doutora? É isso aí. O meu Instagram é Angelita P. Cruz _ADV. Quero Pode agradecer perguntar. aí todas as pessoas que têm mandado bastante pergunta lá no meu Instagram. E a gente responde aí a contento para poder ajudar aí toda a população. Principalmente nesse final de ano que tem muita contratação, tem muitos lojistas contratando e espero que contrate da forma correta para que as duas partes fiquem satisfeitas e gerem emprego para todo mundo. É isso aí. E até domingo na TV. Valeu, doutora Angelita Cruz. Até domingo, Lincoln. Um grande abraço a todos. Obrigada. Angelita Cruz no quadro Os Seus Direitos. Olha, uma notícia importante, a gente vai repercutir com detalhes amanhã. A Prefeitura de Ribeirão Preto foi condenada, viu? Pela primeira vara da Fazenda Pública de